Olá, gente! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês tudo o que vocês precisam saber sobre fórmula infantil. Vem comigo! Bom, gente, tudo sobre fórmula infantil. Eu sei que esse vídeo vocês me pedem muito e tem muita dúvida, porque afinal eu falo muito sobre amamentação, mas eu sei que tem muitas mães que precisam usar a fórmula infantil por algum motivo, seja complementando ou seja a fórmula infantil de maneira exclusiva. E a minha ideia aqui, logicamente, não é desestimular a amamentação, mas informar você de como você pode fazer o uso da fórmula infantil, qual que é a composição e também te ajudar a escolher a melhor fórmula infantil para o seu filho. Lembrando novamente que, gente, o aleitamento materno é o melhor leite que existe. Lógico, se você puder, use, né, amamente o seu filho. Se você está com dificuldade de amamentação, tem vários vídeos que eu coloquei aqui no meu canal para te ajudar. E procure uma consultora de amamentação que possa te informar, que possa te empoderar e te ajudar a encontrar soluções para as dificuldades que você está passando. Muitas vezes isso vai ser um grande divisor de águas para você. Mas supondo aqui, né, que você tá já em aleitamento misto, significa aleitamento materno, né, do peito e fórmula infantil, ou mesmo que já desmamou o seu bebê. Você precisa dessa informação. E não seria justo eu não trazer isso aqui no meu canal. Então eu fiz um vídeo completão, realmente um vídeo que tem todos os detalhes para te explicar tudo sobre fórmula infantil. Primeiro que a gente não deve, né, demonizar o uso das fórmulas. Fórmula ou, né, o leite artificial, a fórmula infantil, ela não é o problema em si em relação à amamentação, mas o mau uso delas, a prescrição desenfreada, a prescrição errada, muitas vezes, de profissionais, é que fazem um grande estrago, né, e acabam levando ao desmame precoce, por exemplo. Então, as fórmulas, em muitos casos, elas podem sim ajudar a salvar vidas, no sentido de que elas vão alimentar o bebê, naquele bebê que é impossibilitado do aleitamento materno, é o que vai fornecer nutrientes e nutrição a eles, tá bom? Mas é muito importante que você saiba oferecer, que você saiba preparar a fórmula de maneira correta, com o menor risco possível, por exemplo, de contaminação, porque aí sim ela pode oferecer riscos, ok? Então lembra que em algumas situações, por exemplo, seja porque a mãe não conseguiu amamentar, um bebê prematuro extremo, né, que acabou precisando usar a fórmula infantil, um caso da mãe não conseguir amamentar, como câncer, doenças que são contraindicadas à amamentação, próprio HIV. Então, existem sim indicações muito precisas e, lógico, na impossibilidade do aleitamento materno. E mais, como eu falei pra vocês, né, gente, a grande problema hoje é que muitos profissionais, eles dão fórmula infantil. Então, assim, o que eu falo não é qualquer dificuldade na amamentação que você vai ter que usar a fórmula, ou não é qualquer dificuldade na amamentação que um profissional deveria fazer isso. Então, caso o seu profissional já falou, mas ele prescreveu fórmula porque o bebê não tá ganhando peso, porque não tá legal, porque a amamentação não deu certo. Procure uma segunda opinião, porque pode ser que realmente você você deva sim fazer talvez o uso da fórmula por um período, mas existem milhares de formas de oferecer, como por exemplo, copinho, uma colher dosadora, mas não necessariamente a mamadeira, né? Porque a gente sabe que pode fazer confusão de bicos. E existe o ciclo, né, vicioso, que eu falo que é da fórmula infantil, que a mãe oferece mais leite artificial, né, a fórmula infantil, aí o bebê mama cada vez mais a fórmula, a mãe produz cada vez menos leite, porque ela não vai ser estimulada a produzir, uma vez que o bebê não está extraindo dela, e aí cada vez mais a produção é menor e por fim o leite acaba secando e a mãe acaba desmamando. Em relação à segurança das fórmulas, então primeiro, gente, que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela considera sim que as fórmulas são a única alternativa segura para a nutrição do lactente, caso a amamentação não seja possível. Então,
Aqui é um destaque falando, não, você não deve dar leite de vaca, não deve ficar dando papinha, por exemplo, aos 3 meses. A fórmula é uma alternativa, né? Então ela é uma alternativa segura ou um substituto adequado para o seu bebê que não está em aleitamento materno. Todas as fórmulas infantis disponíveis no Brasil, elas seguem a padronização ou seguem um controle rigoroso da Anvisa, tá? Que é o órgão que rege, né, e que fiscaliza essas fórmulas. Então a gente sabe, por exemplo, que existe um códex, para vocês terem uma ideia, existe um código que vai determinar a quantidade de proteína que tem que ter naquilo, gorduras, açúcares, quanto que tem que ter de ferro, de sódio, de cálcio. Então, esse códex, que se chama Codex Alimentaris, alimentários, né, ou alimentários, que é o que rege e que fiscaliza as fórmulas infantis pela Anvisa, ok? Então, a fiscalização no Brasil ela é muito rigorosa. É lógico que em outros países podem haver fiscalizações diferentes, mas sim existe um controle dessas fórmulas infantis, ok? Então, existe um requisito mínimo de segurança para que a fórmula seja comercializada no Brasil. E também esse códex, né, e junto com a NBCal, que é um órgão que também fiscaliza a divulgação de fórmulas infantis, ela vai trazer mais segurança de que não vai ter, por exemplo, estímulo a desmame precoce ou até conflito de interesse dessas indústrias com relação à fórmula. Então, gente, lembra que existem vários tipos de fórmula. Existem fórmulas para idade, né, que se chama, por exemplo, a fórmula infantil de partida, ou normalmente que é caracterizada pelo número 1. Essa fórmula, ela é dada para bebês de 0 a 6 meses. Agora, a fórmula infantil de segmento, ou fórmulas de segmento, é a partir dos 6 meses até 1 ou 2 anos de idade que ela é utilizada. Então, elas são próprias para a idade, porque existem nutrientes, existem coisas que são importantes ter para aquela determinada idade, naquela determinada época de vida do bebê, ok? Então, existe esse tipo de fórmula. E existem fórmulas mais específicas, né? Por exemplo, existem fórmulas que são diferentes tipos de proteínas, ou a forma como a proteína é quebradinha. A fórmula original, a fórmula comum, né, vamos dizer, a fórmula usual, ela é uma proteína intacta, que a gente chama. Ela não é uma proteína quebradinha e tudo, salvo algumas fórmulas, por exemplo, algumas fórmulas que têm a proteína parcialmente hidrolisada, né? Não posso falar nome de marcas aqui, mas algumas elas têm a fórmula parcialmente hidrolisada na composição. Não que isso seria um grande problema, muitas vezes eles alegam, né, que teria uma melhor digestibilidade, enfim. Mas a gente sabe que não assim, existe conflito de interesse que nem sempre ela vai ser exatamente dessa forma que eles falam. Mas sim, pelos próprios estudos deles, né, que tem conflitos de interesses, obviamente, eles falam que tem uma melhor digestibilidade. E tem fórmulas que as proteínas elas são quebradinhas, as fórmulas hidrolisadas, né, ou extensamente hidrolisadas, ou as fórmulas de proteína de soja, ou a proteína que não é proteína, é aminoácido. Então, por exemplo, para um bebê que tem alergia alimentar, o indicado é que a fórmula seja de proteína extensamente hidrolisada, ou seja, a proteína é bem quebradinha, tão quebradinha, tão quebradinha, que o bebê não vai reagir àquela proteína. Ou a fórmula de aminoácidos, que não existe a proteína, são só os aminoácidos, ok? São fórmulas geralmente muito mais caras e fórmulas que têm, né, todo um processo que passa isso e por isso que elas são mais caras. E não devem ser usadas de rotina, tá? Elas devem ser usadas com prescrição médica ou com indicação médica no caso de alergias alimentares, por exemplo. Agora, a gente fala assim, poxa, para cada tipo de bebê, um tipo de fórmula infantil. O que significa isso, né? As fórmulas infantis hoje, eles falam assim, tem a fórmula específica para um bebê que tem cólica. Essa fórmula é bom para um bebê que tem refluxo. Essa fórmula é bom para um bebê que tem muitos gases. Então, tudo isso, a indústria, ela cria, né, alternativas
que podem auxiliar o bebê. Lembrando, tá, gente, que o padrão ouro é o leite materno. E todas essas fórmulas, elas tentam se assimilar ao leite materno. Ou seja, todos aqueles códigos, né, as proporções de proteínas, de vitaminas, se baseiam no padrão ouro, que é o leite materno, né, o leite humano. As fórmulas infantis, a grande maioria, tá, é a partir de leite de vaca. Como assim, doutora? A fórmula é de leite de vaca? Sim, a fórmula é do leite de vaca. É lógico que ela vai ser muito alterada, né, no sentido de ela tem outros componentes ali, mas a base dela, né, a proteína, é do leite de vaca. Existem algumas fórmulas que são, por exemplo, de soja, ou existem algumas fórmulas também que tem o leite de cabra. Mas a grande maioria, e até mesmo fórmulas especiais, novamente, fórmulas para bebês alérgicos, que são a base de proteína de arroz. Então, esses são os que existem no mercado hoje. Aí vai ter, por exemplo, aquela fórmula infantil que eles falam assim, para gases é boa, né? Por quê? Ou para gases ou para cólica? Porque ela é parcialmente hidrolisada. O que significa isso? Ela tem a proteína quebradinha, mas não é tão quebradinha igual uma fórmula voltada para alérgico, que é extensamente, ou seja, ela é muito hidrolisada, mas ela tem a proteína mais quebradinha, tem uma menor quantidade de lactose, e aí ela vai ser chamada, por exemplo, de uma fórmula anticólica, uma fórmula... que eles dão aqueles nomes lá. Não posso falar novamente o nome de fórmulas aqui, mas vocês vão ver aí no mercado, tá? De todas as marcas, né? Seja Nestlé, Danone, Mead Johnson, enfim. Tem muitas marcas por aí. Essas são as principais. E a fórmula infantil, por exemplo, para refluxo. A fórmula infantil para refluxo, ela contém um espessante, ou seja, no contato com a saliva, muitas vezes a enzima amilase, que tem na saliva e até no estômago, ela vira uma gelatina, ela vira uma gosma, ela fica mais, ela não fica tão fluida, ela não fica líquida, ela fica meio gosmenta, assim, pastosa. Por quê? O bebê vai ingerir aquela fórmula e na hora de voltar, né, porque às vezes o bebê tem um refluxo e volta, e esse é o grande problema muitas vezes, né, se o bebê tem refluxo, ele vai regurgitar. E aí aquela fórmula, ela vai impedir que aquele leite volte porque ela vai ficar gelatinizada. Ela vai ficar mais sólida no estômago do bebê e por isso que ela volta menos, tá? Então esse é o princípio das fórmulas anti-refluxo. As fórmulas anticólica ou antigases, que eu coloquei aqui, são fórmulas que têm um menor teor de lactose e uma proteína mais quebradinha, que a gente chama de parcialmente hidrolisada, mas não é a fórmula para alérgico, ok? Lembrando que essas fórmulas anticólica, elas não devem ser usadas para alérgico. Para alérgico tem que ser a proteína extensamente hidrolisada ou a fórmula de aminoácido, ok? Ou então uma proteína que não seja do leite de vaca, porque a grande maioria da alergia, né, de alergias em bebês, é da proteína do leite de vaca, que contém essas fórmulas infantis, ou que a mãe ingere o leite de vaca e no leite materno tem uma pequena quantidade e o bebê reage. E aí, nessas fórmulas, elas não vão ter o leite de vaca, ok? Por exemplo, uma proteína de soja, então tem fórmulas de soja. Lembrando aqui que as fórmulas de soja não devem ser usadas em bebês menores de 6 meses, tá? Essa é a recomendação mais atual. E a proteína do arroz, que também é uma opção para situações de bebês alérgicos. E também existe o leite de cabra. O leite de cabra é uma opção também de fórmula usual e que também não deve ser usada para bebês alérgicos, tá? Porque ela pode ter o que a gente chama de reatividade cruzada. O que significa isso? O bebê reage ao leite de cabra porque é muito parecido com o leite de vaca. Então não vai adiantar muito você trocar do leite de vaca para o leite de cabra. O que são os ingredientes? Então assim, nossa, doutora Karen, então como é que eu decido entre uma fórmula X, Y ou Z? A grande diferencial, gente, tá nos ingredientes opcionais. O que são esses ingredientes? É uma proporção entre DHA e ARA. Né? O DHA é o ômega 6, é o ácido docosa. Eu vou ler aqui porque tá difícil.
ácido docosahexaenoico. Então é aquele DH que contém o ômega 6, mas o próprio componente ali pronto. E o ARA, que é o ácido araquidônico. Esses dois componentes foi visto que ele está sim em grande quantidade no leite materno e ele tem uma grande capacidade de ajudar no desenvolvimento cerebral do bebê. Esses ácidos graxos, eles são depositados no cérebro em crescimento, principalmente no que a gente chama de bainha de mielina, e faz com que o bebê tenha um desenvolvimento cerebral, por exemplo, aumentado, e que é muito importante. Então, se você puder escolher, resumindo, uma fórmula, escolha uma fórmula que tenha DHA e ARA numa boa proporção. Lembrando que o leite materno já tem isso de maneira natural, tá? Então não é porque as fórmulas têm, elas adicionam, mas o leite materno já tem. Tem estudos, gente, que evidenciam que esse tipo, né, esse tipo de DHA, né, essa quantidade de ácidos graxos de poliinsaturado de cadeia média, eles têm uma maior biodisponibilidade no cérebro e que isso ajuda no desenvolvimento melhor QI, por exemplo, em crianças e adolescentes e adultos. Isso pode variar de marca para marca, nem todas as marcas têm e nem todas as categorias têm. Por exemplo, sempre vai ter aquela categoria de fórmula premium, que é um pouco mais cara, de determinada marca, e vai ter aquelas, entre aspas, mais baratinhas, que não tem determinados componentes, como por exemplo o DHA e o ARA. Uma coisa que é interessante também, que tem no leite materno, novamente, o leite materno é o padrão ouro. Então essas fórmulas, elas tentam se aproximar do padrão ouro, que é o leite materno. Então vai ter oligosacarídeos do leite humano, ou oligosacarídeos sintéticos, né, que são o GMO, ou oligosacarídeos do leite humano. Eles são sintéticos, então eles não são retirados do leite humano, tá? Novamente, eles vão ser produzidos, vão ser sintetizados em laboratórios e vão ser acrescentados nessas fórmulas e teriam um efeito aí pré-biótico, ou seja, elas ajudariam na flora, na microbiota daquele bebê, na questão das fezes, da parte intestinal e até também, né, em relação à parte imunológica do bebê, né, o intestino e o sistema imunológico, como a gente já vê alguns estudos mostrando isso, tá? Uma outra diferença também é relacionada à apresentação de proteínas, como eu falei para você, hidrolisada, para vocês, extensamente hidrolisada e a proteína intacta. Eu espero realmente que é muita coisa, né, para falar em relação à fórmula infantil, por isso que a gente vai deixar aqui dividido por capítulos e algumas dicas práticas. Tá, doutora Kelly, como que eu preparo a fórmula infantil? Porque é uma dúvida muito comum que as mães têm, né? E às vezes a gente faz uma diluição errada, acaba administrando de maneira errada para o bebê, até fornecendo mais risco para ele. Então, primeiro, gente, como que você faz a fórmula infantil, né? Como você prepara? As fórmulas infantis que a gente tem no Brasil, elas são em pó. Então, você precisa adicionar água e misturar para que ela vire o leite, né, de uma maneira homogênea e o bebê mama. As fórmulas no Brasil, por padrão, elas têm um scoopzinho de plástico, né? Ele vem dentro da própria lata, um scoop, né? Uma colherzinha medida para cada 30 ml de água. Então, por exemplo, você vai fazer, você quer preparar 60 ml, você vai fazer 2 colheres. Você quer fazer 90, 3 colheres, medida, né? 3 colheres medida, que é a da própria fórmula. 4, 120 ml. Então, e assim por diante, a cada 30 ml, ok? Lembrando que no preparo final, você vai ter mais a quantidade do pó, então você vai ter uma quantidade maior em ml no produto final, né? Na mistura. É algo que é bem importante, que eu falo sempre, gente, água fervida, filtrada. A água deve ser a mais limpa possível, tá? Por isso que muitas vezes risco de contaminação, essas coisas acontecem em lugares ou em países que não têm, em regiões que não têm o saneamento adequado. Então é importantíssimo que a água seja potável e o mais limpa possível. E aí, como que é o preparo? Para facilitar a sua vida, você vai ferver, vai ser uma água fervida, filtrada, e para misturar com o pó. Então é importante que a água ela esteja a 70 graus na mistura com o pó. Ou seja, você vai preparar, supondo, 60 ml de fórmula, tá?
Você vai pegar aqueles 2 scoops e você vai misturar numa água, no mínimo a temperatura de 70 graus. Qual que é o macetezinho aqui? Você vai ferver essa água, tá? Quando ela tiver aquelas primeiras bolinhas, né, saindo, a gente sabe que tá a uma temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Então já é mais que 70. Ótimo. Aí você vai pegar uma água limpa, já fervida e filtrada, em temperatura ambiente e vai deixar lá, metadezinha. A outra metade da quantidade da fórmula, você vai ferver e filtrar e vai misturar com o pó. E depois você vai adicionar aquela água já fervida e filtrada previamente em temperatura ambiente. Beleza? Ah, mas por que isso, doutora Kelly? Porque aí você não precisa esperar, entre aspas, o leite esfriar. Porque imagina, se você juntar as duas, a água total e misturar o pó numa temperatura elevada, né, em ebulição, tipo 100 graus ou 70 graus que seja, ela vai demorar para esfriar. E aí o bebê vai ficar com fome, vai chorar, vai estressar, não vai dar certo. Então, como que você vai fazer isso? Repetir de novo de uma maneira bem simples. Vou preparar 60 ml. 30 ml de água eu deixo lá separadinho, previamente fervida e filtrada em temperatura ambiente, ok? Os outros 30 ml eu vou misturar com o pó. Então, a água que está fervida e filtrada quente, a temperatura ebulição, eu misturo toda a quantidade do pó ali. Misturei, ficou homogêneo, aí eu acrescento a água em temperatura ambiente. Ah, mas por que isso, doutora Kelly? Por que toda essa, entre aspas, frescura? Eu nunca aqueci a água para misturar a fórmula para o meu filho. Por quê? Porque no pó, gente, lógico, de uma maneira muito menos risco, mas existe um risco potencial de ter uma bactéria que pode estar no pó, porque ela pode ter sido contaminada lá na fábrica. Isso já aconteceu raras vezes, teve alguns recalls da indústria, mas assim, existe um risco potencial de ter uma bactéria. Quando você põe a água a 70 graus no pó, essa bactéria morre. Então você diminui aí o risco, né? Na verdade, já exclui esse risco de ter contaminação. Entendeu? Então, de novo, como preparar a fórmula infantil? Vou fazer, vamos supor, 120 ml. 60 ml de água, temperatura ambiente. Os outros 60 fervendo, eu misturo com o pó, a quantidade de pó total, ou seja, 4 colherzinhas para 120, misturo nos 60 ml. Misturei, ficou homogênea? Acrescento a água à temperatura ambiente e ofereço para o bebê. Lembrando, gente, que tem que ser uma temperatura morninha e agradável. Então, você pode testar a temperatura nas costas da sua mão e tem que ser uma temperatura agradável. Então, assim, não é para dar a fórmula pelando para o seu bebê. Ai, mas doutora Kelly, quanto tempo dura na geladeira? Pode deixar a fórmula na geladeira? Em tese, assim, você faz a fórmula, teria que ser para o consumo imediato. Você fez a fórmula, o bebê tomou, não tomou tudo, você vai descartar o resto. Isso principalmente, gente, para bebês pequenos, né, recém-nascidos, prematuros. Com certeza o cuidado tem que ser muito maior e muito mais cuidadoso. Mas existe até a recomendação do próprio fabricante que esse leite ele pode ser guardado em geladeira por até 12 horas, tá? Mas eu não esperaria tudo isso, ok? E lembre-se, tem que ser muito bem armazenado e tudo. Agora, lembrando que em prematuros, recém-nascidos, esses bebês que têm mais risco, você vai descartar imediatamente, não vai reaproveitar esse leite, tá bom? Porque é muito perigoso, eles podem ter contaminação, enfim, e aí aumenta o risco para esses bebês. Se o bebê é maior, você pode considerar essa orientação do próprio fabricante de manter em geladeira por um tempo, mas eu não manteria muito tempo assim. É muita coisa para falar de fórmula, né? Lembrando que muita gente fica com dúvida também. Nossa, doutora Kelly, posso dar água pro bebê que toma fórmula infantil? Sim, na verdade você pode dar água, mas a recomendação tem que ser do seu pediatra, tá? Se o bebê tá em fórmula exclusiva, aleitamento materno exclusivo ou fórmula exclusiva até os 6 meses, ele não começou a comer, as fórmulas novas, né, as fabricantes novas, eles falam, não precisa acrescentar água. Quer dizer, você vai dar a fórmula infantil na quantidade de água adequada, mas você não precisa dar água para o bebê. Tipo assim, ele vai mamar as fórmulas, né, as mamadeiras de fórmula, e ele vai tomar água nos intervalos. Eles falam que não precisa.
tá? Mas, em relação ao intestino do bebê, se está sofrendo, se não está legal, aí você precisa conversar com o seu pediatra para ver se precisa acrescentar uma quantidade de água a mais aí na dieta desse bebezinho, tá bom? Então, é muito individualizado, mas eu sempre falo, pergunte para o seu pediatra, ok? E lembra, gente, que o aleitamento, é lógico, a gente pode fazer um momento, né, do aleitamento por fórmula, né? Então você oferecer a mamadeira pro seu bebezinho, você dá ali para ele naquele momentinho gostoso. Se o bebê já realmente não mama, tenta, né, realmente olhar pro bebezinho, dar de uma maneira que você olhe para ele, que você tenha aquele vínculo gostoso, né? Independente de peito, de fórmula, o vínculo, ele pode ser muito bem estabelecido, ele pode ser muito bem trazido, né? Dependendo do momento, da forma como você administra isso. Então, lembre-se disso, não é o fim, né? E curta esse momento com o seu bebê. Você está em aleitamento misto, né? Fórmula e peito, procure uma consultora, procure formas alternativas de você oferecer o leite para o bebê. Não precisa ser só mamadeira. Então, existe jeito de oferecer no copinho, existe aquela colher dosadora, por sonda no peito. Então, existem N formas. Inclusive, eu explico muito isso no meu curso de amamentação para mães, né? Amamentação descomplicada. Vou deixar até o link da descrição aqui. Ah, gente, e um adendo aqui super importante, um alerta até para você que, por exemplo, pensa em dar leite de vaca em bebês menores que 1 ano. Não faça isso, tá bom? Não é recomendado que se dê leite de vaca in natura, né? O leite de caixinha ou aquele leite de vaca integral para bebês menores de 1 ano, por N motivos, mas eu vou falar alguns aqui para você, tá? A proteína do leite de vaca integral, ela é muito maior, né? Existe uma quantidade muito maior e a qualidade dessa proteína também é diferente. A gordura, a proporção de cálcio, proporção de lactose, a quantidade aí também de gorduras desse leite, a qualidade de gorduras é diferente. Bebês com uso de fórmula, com uso de leite de vaca integral, eles têm um risco maior de perda de sangue, anemia até mesmo nesses bebês, até quadros de diarreia. Então tem muitas dificuldades e realmente a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda que seja oferecido leite de vaca integral para bebês menores de 1 ano. Então o ideal é que para esses bebês seja usado apenas fórmula infantil. Então fica aqui esse recadinho e atenção com isso, tá? Existem fórmulas infantis com preço mais acessível, né? Geralmente, caso você não tenha como, né, que seja realmente um custo muito elevado para você, mas aí realmente vale a pena esse esforço. É lógico que existem N situações, a gente sabe, mas o ideal é isso, o recomendado é isso, a gente não deve orientar a maneira adequada, ok? Então, é isso, gente. Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E, aliás, tem um curso de amamentação descomplicada, que eu explico tudo isso e mais um pouco aqui no detalhe. Se você está tendo dificuldade na amamentação, quer saber mais, vou deixar o link aqui na descrição. Tchau, tchau!